É muito fácil encontrar refúgio em si mesmo, mas quando se abraça um coletivo, a cura é muito maior. Oiê, eu sou a Giza e esse é o Dando Voz aos Meus Pensamentos, um lugar onde há uma fala e talvez você se escute também. O tema de hoje é sobre rede de apoio e o quão importante é você cultivá-las. Eu sei que é muito fácil a gente cair na armadilha de dizer eu não tenho uma rede de apoio, mas a gente esquece da responsabilidade que a gente tem em cultivar essas redes, para a gente poder ter essas redes quando surgir alguma demanda, alguma coisa que você precisa contar com alguém. Eu acho que por isso que talvez tenha surgido essa frase que eu sempre uso aqui no podcast, né, que é abraça teu jardim floresça, mas não para esquecer. É importante, né, a gente cultivar o amor próprio, validar os nossos sonhos, os nossos medos, os nossos sentimentos e abraçar eles para que eles floresçam. Mas é tão importante quanto validar, abraçar, apoiar outras pessoas também ao longo do caminho. E eu sei que nem sempre todas as pessoas que você apoiar, que você cultivar de alguma forma, vão permanecer na sua vida. E não é esse o intuito. Na verdade, é aquele velho clichê, né? Fazer o bem sem olhar a quem. Mas pode ter certeza que você vai estar construindo uma rede de apoio, sim. Por que eu tô falando sobre isso? Ontem, esse final de semana, na verdade, eu participei de um workshop da Thaís Mansano. Vocês sabem o quanto eu gosto de estudar atuação, porque eu sou atriz, né? Então, eu preciso estar afinando o meu instrumento o tempo inteiro. E eu sou apaixonada pelo estudo da atuação, principalmente voltada a uma atuação mais realista, mais naturalista, que fica o mais próximo possível da realidade. Porque é só assim que a gente vai conseguir tocar o público, os telespectadores e, enfim, levá-los a refletir, a se entenderem no mundo, a se sentirem pertencentes e gerar mesmo essa identificação entre o personagem e as pessoas da vida real. Não só isso, eu gosto também de estudar o autoconhecimento, física quântica, enfim, lei da atração, neurociência. Sou muito fascinada também pelo comportamento humano. É por isso que às vezes eu gosto de assistir reality shows. Eu sei que tem pessoas que acham que reality shows deixam o seu cérebro lisinho, mas eu não vejo assim. Na verdade, eu vejo como um ótimo momento para você estudar o comportamento humano e entender por que as pessoas agem como agem. Porque elas tomam determinadas atitudes e decisões porque elas se comportam daquela maneira. E eu acho que os reality shows trazem muito disso. E nesse workshop dela, eu fiquei, enfim, encantada, fascinada, porque ela trouxe ferramentas voltadas para atuação, mas a primeira aula é sobre regular o nosso sistema nervoso, porque quando você não está com o seu sistema nervoso regulado, controlado, você vai sair agindo que nem um animal, e por isso que a gente fica tomando decisões erradas, nesse estado constante de luta e fuga, porque tem o lance, né, dos estímulos que a gente tem, e eu acho não, tem muito disso, e ela cita também, tem muito disso da gente estar muito mais introspectivo e individualista. Ela citou alguns artigos, eu não consigo lembrar agora para falar para vocês, mas tem vários estudos, e se vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar em tribos indígenas,
que eles têm uma rede de apoio. Uma mãe, ela não cria o seu filho sozinha. Ela não tem só ali o marido, sei lá, o esposo, o provedor ali na tribo. Tem todas aquelas outras mulheres, tem todos aqueles outros homens. Eles têm os rituais deles, eles dançam, eles fazem os rituais lá na fogueira, né? Dançando em volta, cantando em volta. Tem toda essa rede de apoio. E a gente, quando está principalmente imerso numa cidade, por exemplo, como São Paulo, né, que é a maior da América Latina, onde todo mundo é individualista, onde ninguém está olhando para o lado, onde eu não quero saber da sua vida, porque a minha vida já está caótica, por que que eu vou me preocupar com a sua? E eu estou falando isso porque muitas vezes esse pensamento passa pela minha cabeça. Duro de admitir ele aqui para vocês, mas seria hipocrisia da minha parte falar que eu não penso assim, porque eu penso. Principalmente se é alguém que eu nem conheço. Aí eu acho que a minha empatia. Eu acho que eu sempre fui muito empática e pelas pessoas talvez terem abusado dessa empatia, eu fui me tornando um pouco mais fechada. Óbvio que nada justifica, são escolhas. E uma das escolhas que eu adotei foi isso, foi tentar ignorar ao máximo quem não tá dentro da minha bolha. Mas eu concordo com isso? Não concordo. Não acho que é o cenário ideal. Tô tentando melhorar como pessoa, como ser humano, para conseguir de alguma forma abraçar muito mais pessoas. Eu acho que esse podcast é um deles. Porque a gente sabe que demanda energia, você está cultivando uma rede de apoio, você está cultivando uma amizade, você está cultivando um relacionamento. Demanda de energia. Porque não é só na fala, mas de certa forma, é uma troca, né? Você vai sentir o que o outro está sentindo. Vocês vão trocar. E algumas coisas drenam a gente. Somos seres humanos, não somos robôs. Então, acho que talvez a forma que a minha criança interior, ou sei lá, a deusa que habita em mim, encontrou de tentar se drenar minimamente, mas não deixar de ajudar o outro, é fazendo esse podcast, escrevendo roteiros, é atuando, é tentando encontrar formas de ajudar, mas sem se perder. E é bizarro, né? O tanto de gente com depressão, com ansiedade, principalmente, inúmeros problemas psicológicos, e um descontando a raiva, a frustração, o medo no outro. E a gente está fazendo muito isso. E uma coisa que eu tenho percebido comigo, principalmente esse ano, veio muito latente. Eu acho que foi um ano que eu me permiti mais sair, festar, que é uma coisa que eu nunca fui, não é do. Acho que não é da minha natureza. Eu não sou muito de festa, de. Eu gosto de estar com boas companhias, valorizo o tempo de qualidade, mas não talvez em muitas festas. Mas esse ano foi um ano que eu me permiti viver isso. Talvez uma adolescência tardia, não sei, porque na época da faculdade eu não curti tanto e esse lado, porque eu sempre fui muito racional de fazer as coisas certinho. Eu acho que por eu ser bolsista também, eu tinha muito medo de perder minha bolsa e daí eu não festava, eu preferia estudar. E tipo assim, meus finais de semana era ir correr no parque, andar na natureza, visitar minha família no interior, enfim. Mas ao mesmo tempo que eu tive esse lado todo extrovertido, festeiro, animada, eu tive um lado muito recluso, muito de querer me esconder, de não querer falar com ninguém. Mas é uma coisa que eu já tenho. Mas eu acho que esse contraste que eu acabei dando para minha vida esse ano me trouxe mais consciência. E eu acho válido, eu acho importante a gente ter esses momentos de pausa, mas a gente tem que ficar um pouco mais consciente de entender quando é uma fuga. Eu acho que no meu caso, às vezes é importante, sim, para eu voltar para o meu centro,
Mas às vezes a gente acha que para voltar para o centro você precisa se isolar, esquecer do mundo, ignorar outras vidas, outros seres humanos. Mas não dá para você ignorar uma coisa que é coletiva. A vida é coletiva. E eu acho que o que eu aprendi, principalmente na primeira aula, foi isso, de o quanto esse coletivo é importante para nos autorregular. A gente acha que se autorregular é ficar recluso e se esconder, mas não. Você precisa ter essa troca com os outros seres humanos. Esse calor humano mesmo, e não estou falando só de abraço. Estou falando de afeto, e afeto vai além do toque físico. Afeto é aqui, é no olho, é no conselho que alguém te dá ou você dá para o outro. É nesse silêncio que é confortável. Você está do lado de alguém e se sente confortável ali. É criar, sei lá, rotinas, rituais entre as pessoas da sua casa, seus amigos, seu namorado, sua namorada, sua mãe, seu pai. É importante criar esses rituais porque isso também nos preenche. Isso também nos ajuda a regular e nos ajuda a entrar realmente no nosso centro. Porque eu acho que o que todo mundo mais quer nessa vida é estar bem consigo mesmo, é encontrar esse centro. E a gente fica buscando algo que não está fora, mas é importante. Essa, esse encontro fora também, óbvio que está aqui dentro. E a gente tem que estar bem com a gente mesmo. Mas a gente tem que valorizar o que vem de fora também, porque isso também nos preenche. É um combo, né? É você ali se amando, se cultivando, se valorizando, e o outro também te amando, te valorizando, te cultivando, e você também amando, valorizando e cultivando o outro. E essa troca vai virando uma rede, uma rede, uma rede, uma rede. E quando vê, tá todo mundo feliz, bem, se amando. Esse é o mundo ideal. E eu sei que é uma utopia, falando assim, é uma utopia. Mas é uma utopia que, na minha realidade, eu sei que uma hora a gente vai chegar lá. E não vou dizer, ai, mas então depois que todo mundo ficar assim, a gente não vai ter altos e baixos. Eu acho que os altos e baixos são importantes. Até pra gente estar nesse momento presente, porque para você ficar presente, você precisa ter essa oscilação para você entender quando os seus limites estão sendo ultrapassados, para você entender que você está fugindo de algo. É necessário. Sei que não é fácil, não é fácil, mas é necessário. Tudo isso. Então, acho que o convite desse episódio é mais para você cultivar seus afetos, para que a sua rede de apoio se amplie e melhore e seja de melhor qualidade. Porque nada mais triste do que estar passando por um momento difícil na vida e não ter para quem contar, não ter com quem contar. E graças a Deus eu sou muito, muito abençoada, muito amada. Eu tenho amigos incríveis. Hoje eu moro muito longe da minha família. Eu moro de Bodoquena, provavelmente deve dar uns 2.000 quilômetros. É, mas em São Paulo eu tenho uma rede de apoio muito bonita. E eu cultivei isso. Eu valorizei os meus amigos. Eu entreguei afeto para eles e eles entregam para mim também. É uma troca. É reciprocidade. E falando agora um pouco de um ponto meio delicado, as pessoas já tem acho que um ano e pouco que eu entendi que eu não quero ter filhos, não quero gestacionar. Esse é acho que o principal. Não quero gestacionar, não quero ter um filho, uma filha, enfim, não quero gestar. Não é um desejo, não é uma vontade. Amo criança, mas não é um desejo, não é uma vontade. Ah, e daí, quando você fala isso, as pessoas vêm para você e falam: ah,
Quem vai cuidar de você na velhice? Porque as pessoas colocam como se os filhos fossem obrigados a ser a rede de apoio dos seus pais. Eu não acho que o filho ou a filha é obrigado a ser a rede de apoio, até porque existem famílias e famílias, vivências e vivências, e nem sempre os nossos pais são bons cuidadores, nem sempre dão o amor, o zelo. Às vezes a gente conquista isso por outras pessoas que nem são de sangue. Então não acho que ter filho é uma garantia de ter uma rede de apoio. Mas eu acredito que o que a gente vai cultivando ao longo da vida é a nossa rede de apoio. Então eu não me preocupo. Ah, Giz, então quando você ficar velha, idosa, quem vai cuidar de você? Eu não sei quem vai cuidar de mim, mas eu sei que eu vou estar cuidando de outras pessoas e outras pessoas vão estar cuidando de mim também. E que eu não preciso me preocupar em estar tendo 300 filhos, que nem é garantia absoluta que eles vão querer me cuidar. Porque a depender da nossa relação, dependendo do que eu fizer, dependendo de como eu tratá-los, eu sei que tem filhos que têm pais ruins, cuidadores ruins, e mesmo assim vão lá e cuidam porque se sentem na obrigação, mas é muito daquele peso, né? Do que a sociedade impõe, do que é certo, do que é errado. E não existe certo ou errado. Eu não acho errado quem não quer mais falar com o próprio pai, não quer falar com a própria mãe, não quer falar com o avô, não quer falar com a tia, com o periquito, com o papagaio. Eu não acho errado. Se aquilo te machuca, se aquela pessoa fez mal pra você, está no seu direito. Eu acho sim que a gente tem que perdoar, que a gente tem que mandar amor, mas é difícil. E dependendo do que aconteceu, é difícil. Mas amar, perdoar não significa permanecer. Você não precisa permanecer, você não precisa estar ali. Você não precisa ficar fazendo o que o outro quer. A gente pode amar, pode perdoar, pode se importar de longe também. Principalmente quando é algo que dói, principalmente quando é um trauma. E eu sei que muita gente não vai concordar comigo, mas eu não tô aqui para te fazer concordar comigo. Eu só tô aqui para levantar um outro ponto de vista, para você refletir. Então eu acho que a gente tem que cultivar sim os nossos afetos, as nossas relações, os nossos amigos, a nossa família. Mas quando não for um trauma, quando não for algo que te machuca, você não é obrigado a ser bonzinho, boazinha. Ai, ela é tão galera, você não precisa ser assim. Você só precisa ser você e ter a sua verdade. Por exemplo, eu tô lendo o livro O Caminho do Artista e ontem eu tava na academia fazendo cardio já, eu tava escutando música e lendo ali no meu Kindle O Caminho do Artista. E daí eu tava bem na parte que fala sobre que vão sur quando, principalmente quando você começar a se curar e dar voz ao seu artista interior, vão surgir pessoas que no livro ela chama de os reis do caos, reis do drama, algo assim. São pessoas que vão te fazer duvidar de você mesmo. É igual tipo quando você é um alcoólatra. Aí você não quer mais beber porque você sabe que aquilo te prejudica, que aquilo tá te fazendo mal. Aí seu amigo vai, seu amigo de boteco vai e vai ficar falando: "Ah, mas é só um copinho de cerveja, não vai fazer mal. Ah, mas não, você não aguentar um copinho. Ah, não, você é fraca demais, hein?" Vão surgir esse tipo de pessoa na sua vida. E, enfim, isso é um exemplo. Aí eu tava lá na academia e do nada entrou uma senhorinha. Uma senhora lá na academia e tal. Ela começou a falar alguma coisa, eu não entendi, porque eu tava com a música alta no meu ouvido e concentrada ali. Mas aí ela começou a falar mais alto e meio que se mover, aí meio que de reflexo eu vi que tinha alguém aqui. Aí eu olhei, eu vi que ela tava falando comigo, aí eu só fiz assim, só um minuto. Aí eu desliguei, não tirei o fone não, porque é sem fio. Aí eu pausei a música no celular e falei, oi, desculpa, eu tava escutando música. Aí ela, e você gostou das pinturas? Porque pintaram a academia. Na verdade, não pintaram.
fizeram grafites na academia. E daí ela falou: você viu que pintou a academia? Você gostou? Eu falei: tá legal, né? Pelo menos deu uma corzinha, né? Tem uma vida a mais aqui. Aí ela: eu não gostei, não, porque só fizeram desenhos para homens. Não fizeram nenhum desenho voltado para mulher. E, tipo assim, os desenhos, os grafites, eram tipo halteres desenhados. Tem mulher levantando halter, homem levantando halter e frases motivacionais em inglês. Aí eu falei pra ela assim: não, mas como assim só tem desenho pra homem? Eu falei: qual desses é desenho pra homem? Ah, lá esses aqui, que daí no caso eram os halteres. Aí eu falei: mas se eu sou mulher e eu treino aqui na academia também, e eu levanto o halter, que é o peso, por que que isso seria de homem? Aí ela: não, mas não tem nenhuma mulher desenhada. Eu falei: não, tem duas mulheres desenhadas, tem essa daqui e tem essa daqui. Aí eu mostrei pra ela, né? Aí ela: não, mas essas mulheres estão muito sexualizadas. E tipo assim, é só a silhueta, assim como os homens, é só a silhueta. Ainda em formato meio que de mundo, de universo, assim, a pintura, bem bonito, assim, o grafite do cara. Aí eu falei: mas eu não acho que elas estão sexualizadas, só tá a silhueta aí delas. E é porque meio que o objetivo é a gente chegar nesse padrão de corpo, né? Por isso que a gente treina, né? Óbvio, pela saúde, mas não vamos ser hipócritas. A gente quer ter um corpo bonito, a gente quer parecer gostosa. Sim, a gente quer parecer gostosa. E daí ela ficou brava comigo, ela falou: não, porque isso não existe. A gente tenta falar as coisas e a pessoa não concorda, porque ela queria uma validação, só que ela queria uma validação da reclamação dela, só queria reclamar. Só que eu percebo que a reclamação é um gatilho para mim. Eu tenho cada vez mais tomado consciência disso, que ou eu acabo tentando inverter e mostrar para a pessoa que existem outros pontos de vista, que nem tudo é tão ruim quanto parece. Eu sei: ai, Giza, mas eu só quero reclamar. Cara, então reclama com você. Se você não vai sair reclamando com um estranho. Uma coisa é eu te conhecer e, e você falar assim: ai, amiga, ai, odiei aquela pintura, sei lá, ou aquele menino falou isso pra mim, ou aquela guria falou isso pra mim, ai, não gostei. Outra coisa é você chegar pra um estranho que você nem sabe, porque poderia até ser do, sei lá, síndica do condomínio. Ela chegou falando pra uma pessoa X, aleatória. Eu poderia ter sido, sei lá, o pintor que fez, o artista que fez as artes lá, o grafite. Aí a pessoa fala o que quer, ouve o que não quer, simples assim a vida. E eu acho que é o que eu não suporto tanta reclamação de talvez pessoas que eu não conheço. Porque eu acho que quando é pessoa que eu conheço, talvez eu já fico assim: ai, vai reclamar disso de novo, pô. Ah, você também não se ajuda, né, meu bem? Você tá, porra, tá tudo dando errado na sua vida, mas olha o que você tá falando aí. Acho que eu tenho mais intimidade pra isso. Ou eu entro muito num casulo de tipo assim: vou fingir que eu nem tô ouvindo. Vou ignorar. Mas eu acho que algumas pessoas precisam do choque de realidade. Quando você vê que a pessoa só quer falar as coisas por maldade. Nem sei se viajei agora, porque eu comecei falando sobre rede de apoios, mas eu acho que é sobre isso. Como você vai cultivar uma rede de apoio se você só sabe reclamar da vida, só sabe reclamar de todo mundo, só sabe falar mal das pessoas? E eu gosto muito daquele ditado, né? Quando Pedro fala mal de Francisco, eu sei muito mais sobre Pedro do que sobre Francisco. Eu não tô dizendo que eu, ai, Jesus, você então não fala mal de ninguém, você é a Buda, você não reclama de nada, você não sente raiva. Não, gente, eu sou ser humano, eu sinto tudo isso. Mas é que, na maior parte das vezes, essas coisas me dão preguiça. É porque eu já percebi que reclamar não vai resolver. Aí você vem: mas eu não quero resolver, eu quero reclamar. Então, reclama sozinho. Nem reclamar no meu ouvido, não. Porque todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, eu tô ali fazendo limpezas, tô reprogramando a minha mente para você vir sujar ela. A nossa mente é nossa casa. Então, talvez se você não tá se sentindo tão bem assim, comece a refletir o que você está escutando, o que você está falando. A palavra tem poder. E,
Gente, eu sei que eu fico parecendo às vezes muito radical, mas eu não sou. Eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de escutar funk, eu sei que funk. Ah, mas funk fica aí objetificando as mulheres. Não, não, não. Saiba escolher melhor os funks que você vai ouvir. Eu gosto da batida e eu não acho que tem uma frequência tão baixa. Depende do que tá falando, depende. Enfim. Como você se sente ouvindo? Os funk que eu gosto de ouvir, eu me sinto uma grande gostosa. Então a minha energia fica lá em cima. Alguns são objetificam mulheres? Sim, concordo. Mas esses que são muito explícitos, eu não escuto. Eu pulo, eu corto, eu coloco bloquear lá no meu Spotify. Mas é isso, eu acho que é mais um convite. Cultive as pessoas à sua volta. Cultive a si mesmo também, óbvio, muito importante. Mas tenha mais consciência, esteja mais presente do que você está fazendo com a sua vida, do que você está escutando, do que você está falando. Porque tudo isso vai influenciar nas pessoas que vão se aproximar de você. E se você não está contente com os amigos, com a família, enfim, começa a observar o que você está fazendo também para estar atraindo esse tipo de pessoa, esse tipo de situação, na verdade. É isso. Espero que tenham gostado do episódio de hoje e que eu tenha falado com a tua alma de alguma forma. Se você concorda, se você discorda, comenta aqui embaixo. Eu vou adorar ouvir. Se puder, me siga também no Instagram, @GisaPedrosa. E nunca se esqueça, abraça o teu jardim e floresça. Beijinhos!